Vou dar algumas dicas então agora, como ter mais disciplina. Por que ter mais disciplina? Inicialmente, a gente tem a sensação que a disciplina é uma coisa árdua, dura, pesarosa, difícil. É uma espécie de sofrimento. Existem algumas palavras que, com o passar dos anos, elas foram se carregando com uma coisa meio que militar, né, ou das artes marciais, ou de uma espécie de alienação. Mas não é assim, porque se você for ver a palavra disciplina, ela vem de discípulo. A palavra discípulo quer dizer aquele que está pronto para aprender. Se não existe uma pequena ordem, uma condição apropriada, é muito difícil aprender, é muito difícil se desenvolver, é muito difícil fazer com que as nossas potências possam vir à tona, aquilo que tem de interior dentro da gente. Vamos dar 4 exemplos bem simples que talvez possam te ajudar. Primeiro, entendendo que as dicas em si são percepções suas mesmas, porque não ter disciplina vai custar muito mais caro e vai doer muito mais do que poder adquirir, passo a passo, dia a dia, uma pequena disciplina. Nós temos 2 disciplinas. A pequena disciplina, que é aquela da escola, do trabalho, do exército, aquela que não depende muito de você, aquela que é quase que imposta. Ela tem o seu valor também. São as leis do trânsito, são os horários de atendimento de um cliente, de uma venda, da sua empresa. Não depende muito de você, então você vai e é quase que obrigado. Isso é uma pequena disciplina, isso tem um grande valor. Mas hoje eu quero falar também da grande disciplina. Qual é a diferença? Aquela que não te foi imposta, aquela que você adquiriu por si próprio, por consciência própria, que você entende que ela é importante para você se realizar como pessoa, realizar os seus sonhos e não ser também uma vítima da sua própria falta de vontade ou falta de disciplina. Eu escutei um bom instrutor uma vez dizendo que já que você não tem vontade, pelo menos tenha disciplina. O que é disciplina? É o que garante no dia a dia que as coisas possam acontecer, mesmo que você não tenha muita disposição, né? A disposição é uma coisa muito aleatória, às vezes ela está presente, às vezes não está. Depende da química um pouco do nosso corpo, das circunstâncias, do dia, da temperatura, se está chovendo ou não, se alguma coisa boa aconteceu, dos seus estados de ânimo, dos seus estados de humor. Mas é muito ruim depender só disso, porque nem sempre a gente está de bom humor. Para isso serve a disciplina, que é para garantir e assegurar um ritmo das coisas que têm que ser feitas. Eu vou dar então 4 dicas simples com relação à disciplina. A primeira é a disciplina física. Se refere a quê? A uma inteligência de poder manter a ordem e o ritmo do próprio corpo. E a gente observa, uma pessoa que tem a disciplina e que faça exercícios físicos com maior ritmo e maior constância, geralmente tem melhores resultados, mais força, menos problemas de saúde, mais disposição, mais energia, alcança o seu peso ideal e muitas outras coisas. O corpo, ele precisa de uma disciplina, né? É como um animal, um cachorro, né? O nosso corpo também é uma espécie de pequeno animal, entre aspas, né? Porque ele foi gentilmente doado pela mãe natureza. E ele também não muda muito, se você for comparar um animal de um ser humano, pelo menos no sentido orgânico, genético, fisiológico, ele é bastante parecido. Então todo ser vivo tem uma disciplina, tem um ritmo de alimentação, de ação, de repouso, de higiene. Então quando você vai assegurando isso, embora possa parecer bastante introdutório e inicial, isso vai garantindo. Pode ser bastante básico o que eu vou dizer, mas sai de casa rapidinho, porque você está atrasado, sem tomar banho ou sem escovar os dentes. Parece que está faltando alguma coisa, né? E na verdade está faltando, porque o ser humano precisa desse ritmo, dessa higiene, dessa condição, né, para poder existir, para poder viver. O grande lance do ser humano é que ele é muito complexo e tem muitos aspectos e muitos fatores que envolvem. O físico é só um deles. Vamos falar do segundo agora,
que é da questão energética. A energia, a nossa disposição, também precisa de um ritmo, né? Esse é um ritmo cardíaco, respiratório, esse é um ritmo também da nossa higiene, mas principalmente de aprender a descansar. Isso é muito importante que eu vou dizer para você, porque trabalhar não é tão difícil. De aprender ou de fazer, mas descansar é uma arte que é muito importante. Muitas pessoas têm muita disciplina para trabalhar, trabalham muito, mas descansam pouco. Não aprenderam a descansar, ou seja, não aprenderam a parar. Quando elas param, elas já estão doentes, esgotadas, cansadas e produzem pouco e produzem mal. Há um exemplo que eu gosto muito, que é dos atletas. O atleta treina muito, corre muito, mas também descansa bastante. Eu conheci jogadores de futebol que tiravam, por exemplo, no final de semana, um dia inteiro, um retiro, né? Onde eles estavam descansando para repor força, para no dia do jogo poder jogar. Você não precisa correr o dia todo. É importante também aprender a descansar e recuperar as forças. Disciplina para o repouso e o descanso também é essencial. Disciplina não é só trabalho, não é só esforço. Disciplina é também repouso. Terceiro aspecto tem a ver com o mundo emocional. É uma disciplina no campo emocional. Disciplina quer dizer colocar as coisas no seu devido lugar. A gente às vezes sofre muito com relação ao passado. Coisas que nos aconteceram, sensações, sentimentos, experiências. Ser disciplinado emocionalmente é a gente poder aprender a viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um instante a cada momento e não se permitir sofrer tanto pelo que já aconteceu ou pelo que vai acontecer. Ou seja, disciplina é uma espécie de proteção. Disciplina quer dizer, eu estou organizado, eu estou preparado para viver esse momento. Entenda também que disciplina, como dizia nosso mestre César Solano, disciplina é liberdade. Porque se a pessoa não tem liberdade, ela é escrava dos seus instintos, das suas debilidades, das circunstâncias, etc. É claro que a disciplina cobra um preço, mas não ter disciplina, ordem, ritmo, organização, força de vontade é 1000 vezes pior. A quarta dica em relação à disciplina tem a ver com o nosso mundo mental, né? Disciplina, eu disse, é ordem. Como a gente pode explicar isso? A gente vê, por exemplo, um átomo do carbono. Se a gente fotografasse ele, ele tem uma estrutura. Mas aí quando você pega o diamante, que é também composto dos mesmos elementos do carbono, só que ele passou por pressão e temperatura, ele ficou diferente. Se a gente pudesse ampliar a configuração desses átomos, eles estão organizados de uma forma diferente, ou seja, eles estão muito mais organizados. Portanto, quem tem mais ordem mental, quem é capaz de pensar com mais clareza, tem mais força, porque grande parte das coisas que a gente faz depende do que a gente pensa. Então, sintetizando, disciplina mental é poder alimentar a mente com coisas saudáveis, sadias, úteis, inspiradoras e que te colocam para cima. Porque muitas vezes estão entrando coisas que não são necessárias e que às vezes mais atrapalham do que ajudam, como por exemplo na alimentação. Uma pessoa que não tem uma disciplina alimentar, ela come uma série de coisas que às vezes mais dificultam o corpo do que ajudam com relação à saúde e disposição. Portanto, a disciplina mental é aprender, assim como no mundo emocional, a viver um minuto de cada vez, uma ideia de cada vez, uma coisa de cada vez, para não sofrer com relação a isso. Eu vou dar então para você um pequeno quinto e último bônus, que é uma disciplina espiritual. Eu não sei se você conhece alguém que tem alguma espécie de ritmo com relação ao que a gente poderia chamar de espiritualidade, né? Ou porque frequenta uma religião, ou porque tem contato muito íntimo com a natureza, ou porque é uma pessoa de tremendo
bom caráter, boa índole, uma pessoa que tem autodomínio, autoconhecimento, são pessoas raras e são pessoas diferentes. Geralmente elas adotam um ritmo ou de estudo, ou de pesquisa, ou da sua forma de celebrar a vida, seja através da natureza, da religião, ou dos recursos que ela tem disponíveis para aquilo que ela chama espiritualidade. Por último, pensa que a disciplina ela virá de cima para baixo. Uma pessoa que tem mais disciplina mental, ela é muito mais forte de uma pessoa que não tem disciplina emocional ou física. E vice-versa. Se a gente pensa que uma pessoa que tem muita disciplina espiritual, geralmente ela tem muito mais bem resolvido a sua vida mental, psicológica, energética e também física. Para encerrar esse vídeo, disciplina não é um peso, ao contrário, vai retirar o peso que é desnecessário. Disciplina não é preciso conquistá-la toda de uma vez. Disciplina é algo que se conquista passo a passo, dia a dia, pouco a pouco. E por último, a última dica mesmo, cada pequeno passo, cada pequena conquista pode e deve ser celebrado, porque é isso que vai te dar energia e impulso para a grande disciplina, essa que nos espera.